Podemos perder a nossa salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário? Na verdade, o cristão ele pode perder a segurança da sua salvação. Contudo, isso não quer dizer que ele possa perder a salvação em si. Pode uma pessoa que foi justificada por Cristo perder a sua salvação? Pois fique aqui conosco, que após a vinheta você vai entender esse tema. Eu sou PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Sabemos como a Igreja Católica Romana tem respondido a essa questão. Nós sabemos que Roma insiste que a graça da justificação pode, de fato, ser perdida. O sacramento da penitência, que exige confissão, foi estabelecido por essa mesma razão. Roma chama o sacramento de penitência de segunda tábua de justificação para aqueles que fizeram naufrágio de suas almas. Então é isso que eles pensam. De acordo com Roma, a graça salvadora é destruída na alma quando a pessoa comete pecado considerado mortal. O pecado mortal é assim chamado porque ele teria o poder de matar a graça. A graça, portanto, nesse entendimento dos romanistas, a graça pode morrer. Se ela é destruída pelo pecado mortal, deve ser restaurada através do sacramento da penitência. O próprio pecador finalmente perece. A fé reformada, entretanto, não crê no pecado mortal do modo como Roma crê. Cremos que todos os pecados são mortais no sentido em que merecem a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim ensina a Escritura. E, embora todos os pecados mereçam a morte, nenhum pecado é mortal no sentido em que possa destruir a graça da salvação nos eleitos. Essa visão reformada da segurança eterna é chamada de perseverança dos santos. A ideia é que uma vez na graça, sempre na graça. Outra maneira de colocar essa questão é o seguinte: se você tem, não perde. Se você perde é porque nunca teve. Nossa confiança na perseverança dos santos não se baseia em nossa confiança na habilidade dos santos, neles próprios, para perseverar. Não confiamos em nossa própria vontade, em nossa própria decisão, em nossa própria habilidade. Na verdade, a questão aqui seria melhor colocada não como perseverança dos santos, porque isso remete a eles, mas como preservação dos santos pelo Deus Todo-Poderoso. A razão pela qual verdadeiros cristãos não caem da graça é que Deus graciosamente não os deixa cair. Perseverança é o que fazemos, do ponto de vista humano. Nós perseveramos, mas isso é porque Deus nos preserva. Perseverança é o que fazemos, preservação é o que Deus faz. A vontade humana está submetida ao poder e determinação divina. A doutrina de segurança eterna ou perseverança se baseia nas promessas de Deus. Vamos ler então algumas passagens bíblicas que consideramos passagens bíblicas chaves a respeito desse tema. E não estranhe porque eu coloquei aí essa questão da possibilidade da perda da salvação como heresia. Então, os arminianos, nesse aspecto, eles são hereges. Armínio foi considerado herege pela Igreja Reformada. De Armínio vem essa raiz do humanismo que penetrou de modo infame no cristianismo. Essa visão, essa deturpação da doutrina cristã veio de Armínio. Ele deturpou totalmente o poder da graça de Deus. Ele deturpou a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas e sobre todos os seres criados. A glória da salvação não é glória do homem.
Isso é salvação pelas obras. A glória da salvação é a glória de Deus. A primeira passagem bíblica que vamos citar aqui é Filipenses 1,6. Estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Filipenses 1,6 diz: aquele que começou boa obra em vós. Quem começou a boa obra? Fui eu? Foi você? O que diz o versículo? Aquele que começou, Deus, a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Outro versículo se encontra em João 10, mais especificamente os versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Então, o conhecimento que Cristo tem eternamente, conhecimento eterno, porque o conhecimento de Cristo não é limitado. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quem dá a vida eterna? Eu me dou a mim mesmo a vida eterna? Não. A palavra diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais. O que essa palavra jamais significa? Vamos ver aqui. Jamais perecerão eternamente. Jamais. Vamos ver aqui. O que significa a palavra jamais? Temos que ser didáticos. O que significa aqui a palavra jamais? Significa em nenhuma oportunidade ou momento, passado ou futuro, nunca, sob nenhuma condição, de modo algum. Tá? Então poderíamos aí traduzir de modo nenhum. Certo? Poderíamos traduzir de modo nenhum. Perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É o roubar ou tirar. Então, está bem claro aqui, que o arminianismo é uma grande heresia, tá? E aqueles que o pregam e o divulgam, eles estão aí cometendo heresia. Heresias atuais, tá? Eles estão aí desconhecendo o que os reformadores ensinaram, tá? Então, um arminiano, ele não pode dizer que ele faz parte da igreja reformada. Tá? É outra coisa, mas não é reformado. Tá? Ele pode se dizer outra coisa. Eu sou... Spurgeon era batista. Então Spurgeon cria nisso aqui que nós estamos falando, que nós não podemos perder a salvação. Certo? Então ele podia se chamar a si mesmo de um cristão reformado. Agora, um cristão que é arminiano, ele ou pertence à ala romanista, da igreja romana, ou da igreja ortodoxa. Eu não sei se a igreja ortodoxa pensa assim, mas podemos pesquisar aqui. Mas a igreja ortodoxa também, deve ser arminiana. Arminianismo. Vamos pesquisar. É isso aqui. Os arminianos costumavam afirmar que os padres da igreja grega, ortodoxa grega, é isso aí, que eles criam nisso. Os metodistas e os congregacionalistas também foram influenciados, tá? por essa heresia de Armínio. Tá? O termo arminianismo é usado para definir aqueles que afirmam as crenças originadas por Jacó Armínio, e ele foi considerado um herege pelo Concílio de Dort. Tá?
Por isso aí, né, ele é um dos que se encontram. Essa ideia arminiana, eu classifico, o canal escatológico classifica como sendo uma heresia atual.